Bom dia, queridos. Hoje, no Reavivados por Sua Palavra, nós iremos estudar juntos um pouquinho do capítulo 22 de Jeremias. E o título do texto diz o seguinte: Profecia contra a casa real de Judá. Aqui nós vamos ver algumas sentenças contra os reis Jeoaquim, Salum e Jeconias, que eram reis daquela época e eram reis maus. Existia um grupo de pessoas naquela época, na sociedade, que eram pessoas vulneráveis, e eram as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. E eles eram explorados pelos ricos, E proteger aos mais fracos era uma obrigação feita entre Deus e Israel, uma obrigação da aliança feita entre Deus e Israel. E nós podemos ver isso lá em Êxodo 22, verso 21, 22 e 23, e fala assim: Não afligirás o forasteiro, nem oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo o afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei ao clamor. Então, se essa aliança fosse obedecida, ela traria grandes bênçãos ao povo de Israel, Nós vamos aqui voltar ao verso 9 de Jeremias 22. Fala assim: Então se lhe responderá, porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus e adoraram a outros deuses e os serviram. O motivo pelo qual a nação estava sofrendo é porque eles abandonaram a Deus. Eles oprimiam, os mais frágeis, os mais vulneráveis, e eles adoraram também outros deuses. E a sentença final para esses reis foram desastrosas. Vamos lá ao texto, no verso 19. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão, arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. Os animais, quando eles eram mortos, naquele tempo, eles eram deixados apodrecendo, expostos. E assim foi também com o rei Jeoaquim. Ele foi morto e deixado exposto. Vocês podem conferir isso depois lá em Jeremias 36:30. Vamos lá aos versos 21 e 22 do texto. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Tem sido este o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvido à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, os teus amantes irão para o cativeiro, então certamente ficarás envergonhada e confundida por causa de toda a tua maldade. Seus amantes, que nós lemos aqui no verso 22, se referem às alianças políticas que Judá fez com outros reinos. E quando fala da tua mocidade, se trata da aliança inicial que Deus fez com o povo de Israel. Nós já conhecemos a história e lemos também uma parte agora em Êxodo 22. Mas Israel se esqueceu de Deus, Nós podemos enxergar também nesses versos um padrão de quando Deus dirige a palavra contra a casa real de Judá naqueles dias. Nós vamos voltar um pouquinho aqui no verso 3. Deus aqui no verso 3, ele faz um pedido. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais o estrangeiro, nem a órfão, nem a viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. No verso 4, Deus faz uma promessa, vamos ver. Porque se deveras cumprir de esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se sentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Deus faz também ameaças, lá no verso 5 até o 7. Mas se não derdes ouvidos a essas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. Porque assim diz o Senhor acerca do rei de Judá: Tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas certamente farei de ti um deserto e cidades desabitadas.
Designarei contra ti destruidores, cada um com as suas armas. Cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. Esses versos que nós acabamos de ler juntos fala de destruição, né? Uma sentença bem ruim. Era melhor a morte, né, do que essa sentença do nosso justo e poderoso Deus. E o que nós acabamos de ver aqui, queridos, se aplica também a nós nos dias de hoje, né? Nós no domingo fomos eleição, né? Nós fomos votar. E nós escolhemos alguns governantes também. E se os governantes da nossa nação ousarem fazer como esses reis, né, e se não se atentarem aos menos favorecidos, as mãos de Deus certamente irá pesar sobre eles também, nós sabemos disso. Mas se aplica a nós também, que recebemos luz. Nós cristãos, Deus nos pede que vivamos de modo correto. Ele nos pede que em tudo que formos fazer, nós devemos fazer em oração, devemos fazer de acordo com a sua santa vontade. E dessa forma também nós temos a promessa, né? A promessa de vida longa e promessa de vida eterna também. Mas se nós, queridos, não vivermos corretamente, nós não tratarmos as pessoas da forma que devemos tratar, nós não sermos humildes, nós não exercermos os frutos do Espírito Santo, certamente o dia do juízo também vai ter uma sentença, né? Naquele grande dia, o juízo final também cairá sobre nós e ai de nós. Viver à luz da palavra de Deus, viver a vontade de Deus, viver o assim diz o Senhor não é fácil, não é simples. Vocês sabem o dia a dia de vocês, eu sei o meu dia a dia. Mas viver isso nos traz felicidade, nos traz certeza de salvação, né? Então que o Senhor possa abençoar a sua vida, o Senhor possa abençoar o seu dia e que você possa verdadeiramente clamar a esse Deus que é amor, que é bondade, que é justiça também, para que Ele te conceda o Espírito Santo e para que você e eu, nós possamos viver o assim diz o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, te pedimos, Pai, licença para entrar na sua santa presença. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, sonda os nossos pensamentos e sabe o quão frágil, pecador, teimosos e duros nós somos. Mas nós te pedimos, Pai, um coração quebrantado e renovado e transformado por Tua palavra. Senhor, olha para nós com misericórdia e nos alcança. Manda o Consolador para que Ele possa nos converter e nos convencer dos nossos maus caminhos. Nós queremos, Senhor, verdadeiramente fazer a Tua vontade. Nós precisamos fazer a Tua vontade. Não permita, Senhor, que esse juízo, que essa sentença que recaíram sobre os reis maus de Judá recaia sobre nós. Porque nós somos piedosos, estamos aqui abrindo nosso coração para Ti e queremos, Senhor, fazer a Tua vontade. Então nos ensina, Senhor. Entregamos aqui a nossa vida em Tuas mãos. Entregamos a vida dos nossos familiares em Tuas mãos. Entregamos a nossa casa em Tuas mãos. Entregamos a Tua igreja, a igreja de Jardim das Palmeiras, em Tuas mãos, Senhor. Ensina-nos mais sobre Ti. Nós Te imploramos, mas imploramos nos méritos do Seu Filho amado, Cristo Jesus, que morreu na cruz. Amém.